Bom dia aí, né, pessoal? Vamos começar a nossa aulinha aí de desenvolvimento de sistemas para Web 1. Vamos falar do capítulo 8, layout com estilos. Que danado é isso? A gente vai ver aqui nessa aula que CSS pode ser usado também para montar um layout de uma página, certo? Layout de um site. Não só para mudar a característica dos elementos de um site, como por exemplo, cores, como também fontes, o estilo propriamente dito, né? Ele também serve para montar um layout de um site, certo? Então, que considerações eu tenho que começar antes de começar um layout? O que é que eu tenho que fazer? Então, sempre separar o seu conteúdo HTML da apresentação CSS. Ou seja, eu fazer uma página separada por HTML e uma página separada por CSS, que é o que a gente já vem fazendo, né? Testar o site em algum navegador, de preferência o Chrome, mas pode ser qualquer outro navegador, certo? E se for necessário, escrever regras CSS específicas para Internet Explorer 6 e Internet Explorer 7. Você deve usar comentários condicionais. Aí eu não vou entrar muito me aprofundar nisso aí não, mas tem um link aí de como é que funcionam esses comentários condicionais, certo? Se você precisar escrever regras específicas de CSS para essas versões desse navegador, você deve usar esses comentários condicionais, certo? Bom, quais são as possíveis abordagens de layout que eu tenho? Eu tenho primeiro o layout fixo, que usa pixels para a largura. A largura não muda quando vista de celulares, tablets ou quando uma janela do navegador for reduzida. Então, isso é um layout fixo, certo? Eu tenho um layout fluido, que usa porcentagens para as larguras, permitindo que a página escolha ou, na verdade, a página encolha ou se expanda dependendo das condições da visualização, que é o que a gente chama de web design responsivo, certo? E eu tenho o layout elástico, que usa a unidade EMS para largura ou qualquer outra propriedade relacionada a tamanho. Assim, a página se dimensiona de acordo com as configurações do tamanho da fonte. Então, traduzindo, se eu for escrevendo um texto nesse layout e ultrapassar, ele automaticamente se expande para ter espaço. Sim. A ideia qual é? A ideia é que o site ele reaja com o tamanho da tela. Ou seja, ele possa mudar tanto o posicionamento dos elementos, como tamanho, como tipo de tamanho de fonte, ele se adapte a cada tipo de tela. Certo? Por que isso? Porque hoje em dia a gente não tem só desktop para navegar na internet. A gente tem desktop, a gente tem tablet, a gente tem celular. Então a ideia é que cada site se adapte perfeitamente a cada tipo de tela que você vai utilizar. Isso é o que a gente chama de web design responsivo. E você tem que prestar atenção nisso, porque hoje em dia, por exemplo, o Google, ele na hora de vai ranquear os sites, ele verifica esse tipo de coisa. Se o seu site ele é responsivo. Se ele for, ele começa a botar nas primeiras posições do link. Se ele não for, ele vai colocando por último. Então, hoje em dia, o seu site ele tem que ser responsivo. Tá? Então, a gente vai usar o CSS para ajudar a gente nisso aí. Bom, como é que eu vou estruturar a minha página? Eu vou dividir as seções lógicas do meu documento com os elementos article, aside, nav, section, header, footer, main e div. Tá? Que é o que a gente já vem fazendo há um bom tempo, né? Você deve colocar o conteúdo em uma ordem que seria mais útil se o CSS não fosse usado. Por exemplo, header seguido por main, seguido por um ou mais aside, seguido por footer. Tá? Que é o que também a gente já vem fazendo, né? Use os cabeçalhos H1 e H2 de maneira consistente para identificar e priorizar a informação dentro das seções de sua página. E usar os comentários se achar necessário, né? Bom, quais os tipos de layout que a gente tem? A gente tem layout de fluxo, que é o flow layout. Temos layout de posicionamento, position layout. Temos layout de múltiplas colunas, multi-column layout. Layout flexível, flexbox layout. E layout de grade, que é o grid layout. Desses layouts aí, eu só vou me aprofundar em um, tá? Que é o layout flexível, o flexbox layout, que ele é o mais largamente utilizado, certo? Se bem que, por padrão, o browser usa o layout de fluxo, esse flow layout. Mas o que a gente vai aprender aqui vai ser o flexbox layout, tá? E eu nem vou me aprofundar muito no flexbox layout, porque o flexbox layout é praticamente um universo,
tá? Só vou pincelar os pontos principais desse layout aí. E vou deixar com que vocês se aprofundem e que vocês possam brincar com ele no desenvolvimento do site de vocês, tá? Inclusive, eu vou cobrar isso aí no projeto de vocês. Bom, o layout de fluxo é o padrão do CSS e os elementos HTML estão dispostos um abaixo do outro ou um ao lado do outro, seguindo a ordem que aparece no código HTML. Isso aí você pode ver, por exemplo, naquele site que a gente fez dos produtos, né? Deixa eu abrir aqui que você vai ver o que eu quero dizer. Deixa eu abrir um site aqui. Dropbox, IFPE, disciplina, DSW1, exercício 0, exercício. Deixa eu abrir aqui primeiro, comentar um negócio aqui, para ele não mostrar. Certo. Tá. Vou abrir essa página aqui, ó. Lembra daquele site da Acme que a gente tinha? Então, eu vou abrir aqui. Vou abrir ele aqui. Deixa eu mudar aqui, que eu tô com dois Visual Studio Code aberto. Vou fechar esse daqui e vou pegar esse daqui. Pronto. Então, ó, esse site aqui de produtos, veja que como é que tá arranjado os elementos dele aqui, olha. Então, tá um abaixo do outro, certo? Como tá aqui no slide aqui mostrando, ó. São um abaixo do outro, um ao lado do outro, seguindo a ordem que aparece o código HTML. Então, ele vai aparecer um embaixo do outro, da esquerda para a direita, certo? É assim que aparece, do jeito que está no site HTML. Aí a ideia é, eu posso modificar isso, eu posso reorganizar isso, posso reorganizar via CSS, tá? Que é justamente a mudança de layout que a gente vai fazer aqui. Vamos voltar para o slide. O layout de posicionamento, que é o Positioning Layout, envolve o uso das propriedades CSS Position, Top, Bottom, Left e Right para posicionar elementos de maneira precisa na página. Permite que você coloque elementos em lugares específicos, mesmo que ele não esteja na ordem natural do fluxo. Então, se você quiser pegar um elemento e colocar numa posição específica lá no site, você pode fazer isso através dessas propriedades CSS aí, certo? Qual é o problema disso? O problema é que se, por exemplo, você mudar de tamanho de tela, mudar para um celular, por exemplo, aquele elemento que está lá, ele pode desaparecer. Tá? Ele pode desaparecer ou ele pode ir para uma outra posição diferente daquela que você planejou. Certo? Então, essas propriedades CSS aí, de posicionamento, tem que tomar muito cuidado com ela. Tá? Layout de múltiplas colunas, Multi-Column Layout. Envolve o uso da propriedade CSS Column Count para dividir o conteúdo em várias colunas. É especialmente útil para conteúdo de texto, como artigos de notícias ou blogs. O layout flexível, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, envolve o uso da propriedade CSS DisplayFlex para criar um container que pode ser dimensionado e posicionado de maneira flexível. Os elementos dentro do container podem ser organizados em uma única linha ou coluna, ou em várias linhas e colunas, dependendo da configuração, certo? A gente vai ver na prática como é que isso funciona. Inclusive, a gente vai ver o posicionamento deles, tá? E por fim, temos o layout de grade, que é o Grid Layout. Envolve o uso da propriedade CSS Display Grid para criar um grid de células, onde os elementos HTML podem ser colocados em posições específicas, certo? Permite criar design complexo com elementos dispostos em linhas e colunas. Bom, então vamos só aprofundar no Flexbox. O Flexbox, de Flexible Box, é um método de layout unidimensional para organizar itens em linhas ou colunas.
Os itens flexionam, expandem para preencher espaço adicional ou encolhem para caber em espaços menores. Possui propriedades que devem ser declaradas no container, o elemento pai, que chamamos de flex container, enquanto outros devem ser declarados nos elementos filhos, os flex itens. Tá? Aí a gente tem uma especificação do layout flexbox. Bom, como é que funciona esse carinha aí? Certo? Vamos fazer um código aqui para mostrar melhor como é que funciona esse cara aí. Certo? Mais ou menos na prática como é. Deixa eu abrir um código aqui. Deixa eu fechar esse Visual Studio Code daqui. Vou fechar esse Visual Studio Code. E vou abrir um outro aqui. Certo. Tá todo mundo conseguindo ver o código aí? Sim, sim. Pronto. Então, o que é que eu fiz aqui nessa página? Eu criei uma página chamada flex.html, certo? Então, o que é que tem nessa página? Essa página eu criei com Emmet, né? Aquela exclamaçãozinha e usei o Visual Studio Code. Ele saiu preenchendo aqui. Eu só fui mudar o title e adicionei como link um style sheet aqui chamado style.css, tá? Então, repara. Criei um div aqui, que é uma divisão lógica, mas podia ter usado, fiz vários com vários divs, mas poderia ter usado outros elementos de HTML semântico, como por exemplo, article, section, aside, footer, main, aí fica ao critério do freguês, certo? Então, o que é que eu tenho com resposta desse código aqui? Deixa eu abrir ele aqui na página para vocês verem. Então, esse site aí mostra isso aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Mostra de 1 a 14 em ordem crescente, né? Tá em ordem crescente e ele tá mostrando como se fosse uma coluna, tá? Mas por que ele tá mostrando assim? Ele tá mostrando assim porque os elementos aqui, como é o padrão do browser, ele usa o layout flow, né? O flow layout, que ele vai preencher de cima para baixo, da esquerda para a direita, certo? Mas eu quero alterar isso aí. Eu quero preencher, por exemplo, da esquerda para a direita. Então, eu vou usar o meu amigo Flexbox para poder fazer isso aí. Como é que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, no navegador, vou criar uma página nova aqui, chamada style.css, tá? E vou fazer o seguinte, eu vou resetar primeiro as propriedades CSS, tá? Vou botar o margin 0 e o padding como 0 também. Tá joia? Vamos ver o que é que modificou lá no browser. Ele, não sei se ele botou mais coladinho para cá, acho que ele botou mais coladinho, certo? Com o canto da página. Bom, aí para você poder visualizar isso aqui melhor, eu vou mudar as cores que tem aqui nessa página, certo? Então, para mudar isso aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse cara daqui, vou botar assim, ó. Só para poder visualizar melhor, certo? Mudei a cor do meu container para azul e a cor dos divs, eu botei essa cor F1, F1, F1 e com o tamanho da fonte de 30 pixels, certo? Então o que a gente vai ter é isso aqui, ó. Tá joia? Bom, veja que a fonte aumentou, mas o tamanho e a cor também, mas o posicionamento continua o mesmo. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que vir aqui, ó, no meu HTML, veja que eu tenho um class dele, que é o Flex Container, que é justamente esse container daqui, esse class daqui, e eu vou colocar nele o meu display flex, certo? Aí olha o que acontece lá no browser.
Ele botou tudo numa linha só. Tá vendo aí? Deixa eu abrir aqui o browser. Vou botar os dois em paralelo, certo? Para ver o que é a mudança que aconteceu em um, você vê na outra. Certo? Tá tudo junto aí. Aí você fala assim, poxa, eu queria fazer o seguinte, eu queria que quando ficasse cheio, ele quebrasse os elementos e fosse para baixo. Aí tem uma propriedade do display do Flexbox, que é, qual é? É você colocar o que a gente chama de Flex Wrap. Bota como wrap. Aí ele pega e vai quebrar, ó. Não dá pra ver aí, porque ele quebrou. Mas se eu tenho que botar aqui, diminuir o browser aqui, ó. Pera aí. Ele vai colocando abaixo, ó. Tá vendo aí? Se eu não tivesse esse Flexbox aqui, wrap, ó como é que ia ficar. Tá vendo que ele não quebra a linha? Viu aí? Então, o Flexbox Wrap serve para isso, para quebrar a linha. Então, tem várias propriedades dele aí que eu vou utilizar para organizar o layout do meu site, certo? O que mais que a gente tem de propriedades que a gente pode colocar? Pronto, eu quero aumentar o tamanho desses carinhas aqui, ó, de cada elemento desse. Então, eu vou aqui em cada div e tem uma propriedade que é o Flex Basis, que eu boto uma porcentagem nele, eu vou botar para 20%. Então eu aumento o tamanho dele, certo? Aí eu quero botar um espaçamento entre cada elemento desse. Então eu posso botar um gap de 20 pixels. E boto espaçamento entre eles. Tá percebendo aí a mudança do layout que está acontecendo com meus elementos HTML? No que isso me serve? Por exemplo, eu quero botar aqui, nesse site aqui de produtos aqui do Acme, eu quero botar meus produtos um ao lado do outro, como se fossem cards de elementos de produtos. Então, quem eu vou usar para fazer isso? Eu posso usar meu amigo Flexbox para fazer isso aí para mim, certo? Para me ajudar nessa tarefa. Tá joia? Então, basicamente, qual é a ideia do meu Flexbox? É poder permitir essas mudanças e eu tenho várias propriedades, vários parâmetros que permitem eu fazer certos tipos de ajuste nesse layout daí. Por exemplo, aí nos slides está tudo bem explicadinho, certo? Por exemplo, mostrei o display flex aí que eu botei, eu tenho a direção do flex que eu boto de esquerda para direita, direita para esquerda os elementos, ou eu posso colocar eles na posição vertical. Aí para isso eu boto o quê? Eu boto row, se eu quero da esquerda para direita na horizontal, ou eu boto column, se eu quero de cima para baixo, na vertical. Certo? Eu posso também colocar de baixo para cima ou de cima para baixo. Aí eu boto a opção reverse em row ou column. Certo? Eu também tenho a questão do flex wrap, que eu mostrei aí, que eu faço a quebra da linha do meu elemento no layout. Eu tenho o Flex Flow, que é uma abreviação que a gente chama de shorthand. O que é shorthand? É uma propriedade que ela engloba múltiplas propriedades. Tá? Ela permite que, por exemplo, quando eu botar o Flex Flow, eu posso setar o Flex Direction e o Flex Wrap de uma vez só. Certo? Então você pode usar o shorthand para fazer isso. Normalmente a gente não usa muito esse cara aqui não. Tá? O que a gente usa mais são as propriedades. Eu pelo menos uso. Eu prefiro botar as propriedades cada uma separadas. Certo? Eu tenho o meu Justify Content, que eu posso organizar melhor o espaçamento entre esses elementos. Tá? Por exemplo, ó, não sei se dá para notar, mas aqui, ó, aqui tem um espaçamento, do lado direito tem um espaçamento e do lado esquerdo não tem, tá coladinho, né?
Então, eu posso colocar esses caras aqui, ó, por exemplo, eu posso usar meu Flex Container para botar um Justify Content, botar tipo Center. Aí ele organizou tudo no centro, ó. Tá vendo aí? O que foi que ele fez? Ele botou todos os meus elementos no centro. Aí ele igualou o posicionamento da esquerda e da direita. Aí, para que você usava isso aí? Você pode usar para múltiplas coisas. Por exemplo, olha que bacana. Lembra-se do meu amigo Footer? Tá aqui, ó. Footer. Que eu botava lá embaixo, ó. Todos os direitos reservados. Né? Tá aí aparecendo embaixo. Como é que eu faço, por exemplo, para centralizar esse cara daí? Eu posso usar meu amigo Flexbox. Então eu vou vir aqui, ó, no meu footer, vou aplicar o display flex para ativar o Flexbox e vou botar um Justify Content Center. Tá aqui, ó. Coloquei no centro todos os direitos reservados. E ele vai funcionar para qualquer configuração do browser, ó. Para qualquer resolução do browser, ó. Repara aí que ele bota todos os direitos reservados, ó. Continua sempre mantendo no centro, tá vendo aí? Então, eu posso usar meu amigo Flexbox para esse tipo de coisa? Sim, posso usar para esse tipo de coisa, certo? E muito mais. Aí varia de acordo com o gosto do freguês, certo? Aí tem vários tipos de espaçamento que você pode botar. Tem o Flex Start, Flex End, o Center que a gente já viu, o Space Between, que eu vou botar um espaçamento entre os elementos de espaçamento igual, o Space Around, que é entre os elementos também, vai ter um espaçamento igual, o Space Evening, tá? Então tá tudo bem explicadinho aqui no site não, desculpe, explicadinho nos slides. Tem um alinhamento também vertical, que você pode colocar tanto horizontal como vertical. Para que eu posso usar esse cara daqui? Eu posso usar esse cara daqui, por exemplo, para botar lá no meu nave. Tá aqui, ó. Deixa eu dar um exemplo aqui. No meu menu. Tá aqui, ó. Deixa eu abrir o site aqui. Então tá aqui, ó. Vou botar aqui no site, no div, vou botar o meu footer. Ou, desculpa, meu header. Header. Vou botar um nave. Aí vou botar alguns links, certo? Teste.html. Botar botar assim. 1.html. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Certo? Então tá aqui, ó. Tá aqui em cima, ó. 1, 2, 3, 4. E tá alinhado, tá alinhado aqui na esquerda e tá de esquerda para direita, né? Isso do jeito que ele apareceu. É assim que é o padrão do HTML, que é o Flow Layout. Então eu vou mudar isso aí para usar o display. Então o que eu vou fazer? Ó, vou aqui no meu amigo Header, vou botar um display port, um display flex, desculpa, para flex, e vou mandar um justify content para o center. Então eu botei lá no meio, ó, meu menu. Posso fazer o que mais com isso aí? Eu posso também botar uma line, deixa eu ver aqui. Uma line itens para ele organizar também no centro, para ele deixar bem no meio aqui, quando eu aumentar esse elemento daí. Então, ó, cadê? Botar assim, ó. Element, align, itens, align itens, center também. Então, tá alinhado tanto horizontalmente quanto verticalmente, certo? Eu posso botar aqui talvez um padding, só para você visualizar melhor. Deixa eu ver, um padding de 1%. Ó, veja que eu aumentei o tamanho do header aqui, mas os meus elementos aqui continuam no meio. Ó. Você pode até aumentar mais, vou botar 2%. Ó.
veja que ele continua no centro. Ó. Se eu tirasse a line items aqui, ele está mostrando assim, mas não está bem alinhadozinho, certo? Deixa eu ver se eu botar um maior aqui. Tá? Ele vai mostrar mais alinhadozinho. Embora esteja aparecendo alinhado, quando você bota uma line items, ele garante que vai ficar alinhado independente da resolução da tela, certo? Bom, então todas as propriedades aqui estão todas bem explicadinhas, certo? Mostrando, olha, bota isso, bota aquilo. Temos a line content também, que é outra propriedade para fazer o alinhamento, certo? Aí, vê que legal. Para você testar essas propriedades aí do Flexbox, tem um site muito bacana, que é esse daqui, ó. É o Flexbox Frog, tá? Eu vou abrir para vocês verem como é que é. Deixa eu botar no primeiro. Que eu já andei brincando com ele. A ideia do site é o seguinte, ó, ele tem 24 níveis, do jeito que tá mostrando aqui, ó, 24 níveis. Qual é a ideia? A ideia é que você pega esse sapinho aqui e bota em cima da Vitória Regia, tá? E você vai usar as propriedades do Flexbox para poder fazer isso acontecer. Então, ele já bota, ó, display flex para você. Então, você tem que botar aqui, por exemplo, a propriedade justify content com um valor aqui que ele coloque esse sapo aqui. Então, qual é que eu vou colocar? Vou usar o flex start, o flex end, o cent, space between, o space around. Eu vou usar o flex end, porque a ideia do justify content é que ele alinhe lá no final. Então, vou botar aqui, ó, flex end, e ele colocou o sapinho na Vitória Regia em cima. Aí eu posso dar o next, que é para o próximo nível. No próximo nível, eu já tenho, ó, 2 sapos. Aí ele bota de novo. Os 2 sapos estão aí, ó. Como é que eu faço para botar um sapo, cada sapo de cor diferente na Vitória Regia com a sua respectiva cor? Então, eu vou usar aí, por exemplo, novamente, o justify content. Passando quem? Passando meu amigo aqui, center, para centralizar os elementos. Então, ó, coloquei os 2 sapos em cima das Vitórias Régias, certo? Então esse site aí é muito bacaninho para você treinar as propriedades do Flexbox e você começar a ver o que é que dá para fazer com o Flexbox, que são muitas propriedades, muitas opções de layout que você tem com ele. Tá joia? O Flexbox é praticamente um universo. Tá ok? Alguma dúvida até agora, gente? Se tiver alguma dúvida, escreve aí. Nenhuma? Nenhuma dúvida? Tá tranquilo, né, Alderi? Eu não vou ler todos os detalhes do slide, porque senão vai ficar tudo enfadonho. Mas fica para você ler com calma aí os slides, para você ver as propriedades que tem de cada propriedade que tem no Flexbox, certo? Por exemplo, ó, eu quero alinhar esse cara daqui, ó. Vamos tentar organizar esse site aqui, que é o meu Acme. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu fechar aqui o Visual Studio Code. Vou abrir lá no Acme. Vou abrir o estilos aqui. E vou abrir o site aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, ó, os produtos estão aqui, né, ó, de cima para baixo, né?
Vamos organizar esses carinhas aqui? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. A minha página de produtos é aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para você ver melhor. Tem os links. Aí eu criei, ó, no meu section aqui, eu botei um class chamado produtos. Tá ok? E debaixo do section tem vários articles, tá? Que é cada article para cada elemento do meu produto, né? Então tá aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou botar uma borda só para você ver como é que fica, certo? Deixa eu botar assim. Pronto, pode ser assim. Assim. Só para você ver como é que fica, tá? Ó, não sei se dá para ver, mas tem uma linha para cada... Botei uma borda preta para cada elemento para você ver como é que vai ficar organizado, certo? Então, eu vou colocar aqui a propriedade display flex, ó. Certo? E ele, ó, botou dessa forma. Calma que eu ainda vou organizar. Então, eu botei aqui, ó. Opa, desculpa. Eu estou mexendo no cara errado. Esse cara daqui eu vou mexer daqui a pouco. O que eu quero mexer primeiro é aqui, ó, em produtos. Tá aqui. Aí em produtos, que é meu container Flexbox, eu vou colocar, ó. Eu vou colocar Display Flex. Olha como ele ficou. Ele já começou organizando da esquerda para a direita, colocando os elementos. Não é isso? Mas veja, ele coloca aqui, ó, tem o meu menu aqui, meu header, que não está acompanhando. Qual é a ideia de eu fazer aqui? É eu permitir que esses elementos aqui, à medida que ele chegar aqui, ele quebre e passe para baixo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, e botar um Flex Wrap. Então tá aqui, ó. Botar o Flex Wrap. Para ele colocar elementos e para elementos. Aí ele colocou aqui, ó, que parece que tá um embaixo do outro, mas não tá. Tá? Ele tá alinhado linha por linha. O problema é o texto que tá grande demais. Então, eu vou botar um gap aqui de 50. Para dar mais espaço de um para outro, tá? Veja que ele botou um espaço em branco aqui, ó, no gap de 50, e vou mandar justificar o alinhamento para center, certo? Agora, em cada article, eu vou botar também um display flex. Por quê? Porque eu quero mudar o direction dele. Então tá aqui, ó, display flex. Aparentemente não tem mudança nenhuma, tá? Mas ele botou o texto aqui ao lado, ó, repara. Tava aqui embaixo, quando botou display flex, aí ele alinha para como? Ele alinha para botar embaixo, não é isso? Aqui, ó. Certo? Aí eu quero agora organizar ele como coluna, para ficar o texto embaixo da figura. Então tá aqui, ó. O texto embaixo da figura e os meus elementos aqui. E finalmente eu vou configurar cada caixinha dessa aqui para botar um FlexBase de 15%, que é para poder diminuir mais essas figuras aí. Essas figuras e o texto, né? Então botou o FlexBase 15%, olha como é que ficou. Vou tirar essa borda aqui para você ficar melhor de você ver, certo? Ó. O meu site ficou desse jeito, ó. Certo? Agora, veja o que acontece quando eu aumento ele. Ele vai preenchendo todos os elementos, ó. Com os cards aqui, ó. De esquerda para direita. Aí você fala, mas Fabrício, esse cara aqui tá no meio aqui, ó. Eu não queria no meio, eu queria ele na ponta. Então você pode fazer o seguinte, ó. Você pode chegar aqui e mudar, tirar esse Justify Content. Que na linha no centro, que eu botei. Então, ó. Ele botou aqui na ponta, ó. Tá vendo aí? Então, tem várias maneiras de você organizar o seu layout aí, de acordo com o que você quer. Certo? Aí você fala, ah, mas está muito colado com isso aqui. Aí você pode usar o margin, pode usar o padding, para poder modificar esse tipo de coisa. Tá certo?
Então, existem várias maneiras de você alterar o layout com CSS só usando Flexbox, que é uma das opções de abordagem de layout que a gente tem no CSS. Imagine as outras. O Grid, por exemplo, é bem mais complexo de opções para alterar o layout, tá certo? Mas o que o pessoal mais usa é o Flexbox. Alguma dúvida até aí, gente? O que a gente vai ver na próxima aula é o que a gente chama de Media Queries, que é como é que eu faço, por exemplo, dada uma determinada tela, eu poder ajustar certas propriedades CSS para um tamanho específico de tela. Eu tenho uma tela de 640 pixels, eu quero que seja configurado tais opções de CSS. Como é que eu faço isso? Será o assunto da próxima aula, tá? Que é justamente cai bem direitinho, porque eu posso ajustar o layout de acordo com o tamanho da tela. E assim tornar o meu site mais responsivo. Certo? Alguma dúvida, gente? Escreva aí se tem alguma dúvida. O povo está calado. Não sei se entendeu, se não entendeu. Nenhuma dúvida, Tiago? Tá tranquilo? Tá tranquilo e favorável? Então, beleza, pessoal. Por hoje só, vou fazer a chamada, tá certo? Deixa eu parar aqui a gravação.